Estamos de volta, meus amigos. Lei de acesso à informação para o concurso do Ministério Público de São Paulo, oficial de promotoria. Enquanto não sai o edital, nós vamos ver artigo por artigo desta lei, porque esta lei já foi cobrada no concurso anterior. Então, nós paramos no vídeo passado no artigo 7º, agora vamos para o artigo 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos. Então, mesmo que não existam os requerimentos, é dever dos órgãos públicos de efetuar o quê? A divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou guardadas, custodiadas, armazenadas. Então, vou colocar aqui, ó, guardadas, armazenadas. Então, acho que você consegue entender, e imagino que nessa altura do campeonato, que nós já estamos aqui na quarta ou quinta aula, se eu não me engano, da Lei de Acesso à Informação, acho que você já conseguiu entender qual é a dinâmica da lei. As coisas precisam estar de fácil acesso para todo mundo, as orientações precisam ser o mais simples possível, de modo mais singelo possível, para que todas as pessoas possam, sim, saber onde buscar as informações, é o que nós vimos lá no artigo 7º, né? Então, orientação sobre os procedimentos, informação que está em locais públicos, elas precisam ter a preservação com relação à sua fidelidade ou fidedignidade, então tudo isso a gente até já viu. Então, mais uma vez, o artigo 8º vem reiterar, não é reiterar, não é reiterar, tá? Ó, você escreve assim, ó, só para você reiterar, tá? Não é reiterar, tá? Por favor, é só a título de observação. Então, mais uma vez, a lei vem reiterar o quê? A necessidade de transparência, o mais absoluto grau de transparência, salvo com relação a questões que envolvam segredo de Estado, sigilo, que envolvam questões pessoais, é lógico, aí essas informações não serão dadas. O que o artigo 8º está dizendo é o seguinte, ó, vocês, órgãos públicos, independente se alguém está pedindo ou não, vocês já têm a obrigação de publicar as informações que são de interesse coletivo ou geral. Tudo aquilo que consta nos seus arquivos, até a expressão é ruim, né? Mas tudo que consta ali no hall de documentos ou nos anais dos documentos no acervo ou no acervo da instituição pública, tudo isso deve ser, sim, publicado. Tá? Então, essas informações de interesse coletivo ou geral devem, sim, ser produzidas, custodiadas, devem ser colocadas de modo transparente. Todas as informações que são produzidas ou que são armazenadas ali, custodiadas. Tá? Parágrafo primeiro, na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo, algumas coisas. Então, o que deve ter essas informações que são dadas independentemente de requerimentos? Ou seja, independentemente de alguém pedi-las. O que precisa constar, então? Deverão constar, então, na divulgação das informações, o que precisa constar? Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefone das respectivas unidades e órgãos e horários de atendimento ao público. Então, é lógico, imagine o seguinte, você precisa saber até que horas funciona a parte administrativa da prefeitura municipal da sua cidade. Isso precisa estar em algum lugar, precisa estar ali registrado. Quais são as competências de cada um, qual é a estrutura. Então, aqui geralmente se faz por meio de um organograma. Então, isso precisa estar constando como informação pública, quais são os endereços e quais são os telefones. E, claro, horários de atendimento ao público. Porque você vai, não sei onde você mora, mas existem alguns lugares que o atendimento, por exemplo, dentro de uma prefeitura municipal é até as 4 horas da tarde, em alguns lugares até as 5, em alguns lugares até as 3, e isso pode variar, tá? Também, o que obrigatoriamente deve constar? Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Por quê, né? Enfim, para quem você está dando dinheiro que é nosso, né? Então isso precisa constar. Registro de despesas, também é a mesma coisa. Onde você está gastando? Inciso 4º, informações concernentes, aqui concernentes é relacionadas a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como os contratos celebrados. Aqui é interessante porque todos os contratos que a administração pública firmar
precisam estar num local de fácil acesso, inclusive os editais e resultados. Então, as licitações, os editais dessas licitações, os resultados dessas licitações e os contratos que se originaram dessas licitações. Só para que você se lembre, quando a administração pública vai comprar alguma coisa, ela faz ali um processo para selecionar qual é a compra mais vantajosa. Então, ela precisa comprar arroz para fazer merenda para as escolas. Então, possivelmente a prefeitura da sua cidade não planta arroz, ela vai comprar esse arroz de alguém. E isso é feito por meio de um procedimento que se chama licitação. Então, esse procedimento licitatório precisa sim estar disponível para consulta da população, para que todos possam consultar. E como observação, é uma obrigação do próprio poder público colocar lá antes mesmo de eu pedir. Além disso, dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras e entidades, projetos e obras de órgãos e entidades. Aqui, de um certo modo, o que se espera da atuação do gestor ou do administrador público. O que isso significa? Eu quero saber como está o que está sendo feito. Então precisa construir uma ponte, precisa asfaltar a minha rua. Eu quero saber quais as informações sobre isso estão ali presentes. Eu preciso saber, eu tenho esse direito de saber. Né? Então, programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. E a última coisa, respostas a perguntas mais frequentes. Né? Aqui você até poderia ter o símbolo em inglês, FAQ, Frequently Asked Question. Então, questões frequentemente perguntadas, né? Então isso aqui precisa constar independentemente de haver requerimento, ó, independentemente de requerimentos. Então eu não preciso sequer pedir, eu preciso em qualquer site de qualquer órgão público, eu preciso consultar esse site, eu preciso saber quais são as unidades, qual é o horário de atendimento ao público, quanto está sendo gasto, para quem está sendo passado esse dinheiro ou repassado. Além disso, quais são as contratações ali feitas, então quais são as licitações, e depois que termina a licitação, quem ganhou a licitação vai fazer um contrato. Por isso que aqui diz, bem como todos os contratos. Esses contratos aqui são contratos que acontecem depois que a licitação é feita. E além disso, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Então isso é um negócio muito importante, isso é um tema muito importante, por quê? Você poderia ter uma questão de concurso, de fato, perguntando o seguinte: quais informações das seguintes devem ser divulgadas independentemente de requerimentos? Então aqui você tem uma lista de 6 informações que devem ser divulgadas independentemente de requerimentos, tá? Eu vou até colocar aqui em azul, porque eu estou marcando com verde aquilo que já caiu mais de uma vez em concursos, né? Então o parágrafo 2º já caiu. Para o cumprimento do disposto no caput, ou seja, para a prestação dessas informações independentemente de requerimentos, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores, vulgo internet, né? Vulgo, os sítios aqui são os sites, né? Então é uma obrigação divulgar tudo isso na internet. Então, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores. O que já foi perguntado em concurso? Se a divulgação pela internet era a única forma de divulgar isso. Não. O que o parágrafo 2º está dizendo é exatamente que pela internet é obrigatório que todo mundo tenha essas informações. Só que isso também pode ser disponibilizado de outro meio, por meio físico. Então, por exemplo, com um livro. Então você vai ter lá um livro que registra tais coisas. Você vai ter um arquivo em papel que registra tais coisas. Isso pode acontecer, tá bom? Ou pode isso ser armazenado de modo eletrônico e pode haver uma indicação, né, na própria prefeitura como que você pode ter acesso a isso. Né? Então, eu estou falando prefeitura, mas pode ser qualquer ente público. Né? Estou dando a título de exemplo que talvez seja a coisa mais próxima a você. Tá? Os sítios, os sites de que trata o parágrafo 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Agora, veja só, a gente tem aqui o que deve ter os sites. Então, olha só, conter ferramentas de pesquisa de conteúdo que permita
o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Então precisa ter lá. Então imagina o seguinte, você vai entrar no site da prefeitura da sua cidade. Precisa haver lá um mecanismo de pesquisa, vai ter lá uma lupinha para você pesquisar ali, tá? E essas informações precisam ser colocadas ali de modo objetivo, transparente, claro, em linguagem de fácil compreensão. Também, o que tem que ter nesse site? Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Então, não sei se você sabe, existe uma ONG que se chama Contas Públicas, ou Transparência, Contas Públicas. Eles começam a pegar esses relatórios de gastos, de despesas dos entes públicos e começam a comparar. Olha, foi feito um gasto de 10 mil reais para comprar combustível. Eu quero saber qual é a nota fiscal disso. Quero saber para qual carro, para qual veículo isso foi colocado, para onde foram esses 10 mil reais. Então isso é uma forma de facilitar essa fiscalização. Também, os sites devem possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Também deve possibilitar o acesso automatizado. Tá? Além disso, divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Também isso precisa estar divulgado. Garantir a autenticidade e integridade das informações. Você lembra que a gente teve, no vídeo passado, a identificação do que era autenticidade, para saber que aquilo saiu daquele órgão público, daquela pessoa, e a integridade, aqueles documentos não foram alterados, né? Manter atualizadas as informações disponíveis, também tranquilo, indicar o local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade que possui o sítio. Então a detentora do sítio aqui é quem está de fato fazendo a quem de fato pertence àquele site, né? Então, com quem que eu vou falar? Ó, é o seguinte, eu quero conversar aqui com o controlador interno, que é o responsável, por exemplo, né, por fazer aqui a inserção dos dados no site, porque eu quero que ele coloque tais informações. Então o site ele precisa ter essa indicação de local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica. Então eletrônica por e-mail, por WhatsApp, né, ou via telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio. E também adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo, aqui segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então aqui também você precisa ter acessibilidade. Então se eu perguntasse para você o que precisa ter o site, precisa ter o óbvio. Então precisa ter os conteúdos de forma pesquisável, eu preciso poder baixar planilhas e textos, eu preciso, de fato, garantir que as informações que estão lá são autênticas, são íntegras, eu preciso que essas informações estejam atualizadas e eu preciso saber com quem que eu falo, caso eu tenha alguma dúvida, caso eu queira que se insira uma nova informação, queira sugerir alguma coisa e assim por diante. Tá? E também, claro, isso precisa estar acessível para as pessoas que são pessoas com deficiência. Tá? Então esse é o ponto. Parágrafo 4º também já caiu, e caiu mais de uma vez, me recordo de ter visto questões sobre este parágrafo 4º. Os municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o parágrafo 2º. Então, o que se refere o parágrafo 2º? As informações aqui indicadas no parágrafo 2º. Então, olha só, mantida a obrigatoriedade de divulgação em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no artigo 73b da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que essa lei aqui é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, traduzindo aqui para você, o município X, né, exemplificativamente, com menos de 10 mil habitantes, não precisa manter todas as informações na internet, mas mesmo assim precisará divulgar em tempo real como o seu orçamento está sendo executado. Então, quais são os gastos, quais são as despesas. Então, veja só, aqui é uma orientação bem interessante para municípios muito pequenos, com população menor do que 10 mil habitantes, porque a lei diz que os municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet
a que se refere o parágrafo 2º. Só que está mantida a obrigatoriedade de divulgar em tempo real o quê? As informações relativas à execução orçamentária e financeira. Porque veja só, um ponto importante é que você precisa ter em mente que o parágrafo 2º, no fundo, ele está fazendo referência ao caput. Então, me parece que houve aqui um certo equívoco quando foi feita a lei, mas só para que você entenda, né? O parágrafo 2º, só para que a gente se recorde, ele diz que os entes públicos devem obrigatoriamente divulgar as informações do caput, então do caput, na internet, certo? E além disso devem disponibilizar meios aí legítimos para essa consulta. Então vamos lá. O parágrafo 2º fala da obrigatoriedade de divulgação na internet do quê? Do que está no caput. E o que está no caput? Horário de atendimento ao público, repasses e transferências de recursos financeiros, despesas, procedimentos licitatórios, programas, ações, projetos, obras de órgãos e entidades. Então, seria melhor a gente reformular isso aqui para que você não tenha nenhuma confusão, que você entenda o seguinte. Em primeiro lugar, o que há de dispensa lá no parágrafo 4º é a dispensa da divulgação do que está no caput pela internet. Então, tudo aquilo que está no caput não precisa obrigatoriamente constar na internet. Então, o município com menos de 10 mil habitantes não precisa manter as informações na internet, mas mesmo assim precisará divulgar em tempo real como seu orçamento está sendo executado, com um passo a mais, que é isso que eu preciso acrescentar para você. Além disso, não está dispensada a divulgação por todos os instrumentos, por todos os outros instrumentos legítimos. A divulgação por todos os outros instrumentos legítimos. Tá? Então, acho muito relevante. Por quê? Porque uma das questões que caiu foi exatamente isso. Dizer o seguinte, olha, os municípios têm menos de 10 mil habitantes. E aí, qual a consequência? Ou qual é a orientação? Não é nem consequência, mas qual a orientação para esses municípios com menos de 10 mil habitantes com relação a essas informações? Bom, as informações, em primeiro lugar, elas devem estar acessíveis para todas as pessoas por todos os outros instrumentos legítimos. Então, no papel ou num arquivo de computador dentro do próprio ente público, tudo bem. Só não é obrigatório que todas as informações do caput estejam na internet. E mesmo assim, é necessária a divulgação do quanto está sendo gasto, da execução orçamentária. Então, se eu fosse apostar em um artigo que tem cara, cheiro e jeito de concurso, é o artigo 8º, parágrafo 4º. Por quê? Porque tem muitas informações. Primeiro, a gente precisa olhar qual é o tamanho do município. Se ele tiver menos de 10 mil habitantes. Bom, se ele tiver menos de 10 mil habitantes, ele não precisa, ele está dispensado, e a dispensa é só com relação à divulgação na internet. Então, dispensados da divulgação obrigatória na internet, referida no parágrafo 2º. O que o parágrafo 2º fala? Fala de todas as divulgações que devem constar feitas pela administração pública. Então, essas informações não precisam estar na internet. Informação 1. Informação 2. Característica 2, ou dado, segundo dado sobre o parágrafo 4º, ou segunda informação, vamos colocar como segunda informação mesmo, do parágrafo 4º. É obrigatória a manutenção da divulgação das informações em outros instrumentos legítimos, que não seja a internet. Como eu falei, num arquivo em papel, num computador, dentro do próprio ente público, isso precisa estar acessível. E outra informação importante, mesmo não sendo obrigatória essa divulgação pela internet, mesmo assim está mantida, continua sendo obrigatório que se divulgue em tempo real o quanto está sendo gasto, qual é a execução orçamentária e financeira daquele ente público, tá? Daquele município. Então isso é uma informação muito relevante. Então, só voltando e refazendo aqui o percurso, então o município X, que tem menos de 10 mil habitantes, ele não precisa manter todas as informações na internet. Quais informações? As informações do caput. Mas mesmo assim,
ele precisa divulgar em tempo real como o seu orçamento está sendo executado. Então, informações relativas à execução orçamentária e financeira, conforme o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que regulamenta isso, que diz, olha, o dinheiro público tem que ser gasto desse jeito, isso aqui tem que ir para tal área, isso aqui tem que ser gasto dessa forma. Então, isso precisa ainda ser publicado em tempo real. Pois bem, além disso, existe uma outra informação que não está aqui, que é subentendida, que deveria estar, mas não colocaram. Mas que, se for perguntado, é assim que você tem que responder. Qual é essa informação? As divulgações por outros meios legítimos não estão dispensadas. Elas continuam obrigatórias. Tá? Então, o que se dispensou aqui é a divulgação pela internet. Mas a divulgação física, no papel, presencial, continua sendo obrigatória. Tá? Então, essa é uma informação importante. Tá? Aí o artigo 9º, só para a gente terminar esse vídeo, um artigo um pouco mais fácil, como que vai se assegurar, se garantir o acesso à informação? Primeiro, criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público em local com condições apropriadas para atender e orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos dentro das unidades, protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. Então, como que, qual é a diretriz aqui, qual é a ordem para o poder público? Em primeiro lugar, criar o serviço de informações. E o que vai ter esse serviço de informações? Ou o que precisa conter ali? O que precisa ser feito ali? Primeiro, atender o público, orientar o público, informar sobre o andamento das coisas. Então, o que a gente chama de tramitação de documentos. Então, qual é o trânsito, como está tramitando aquele documento. E, além disso, protocolizar, então receber os protocolos e requerimentos para acesso a informações. E além disso, um segundo item que também serve para garantir o acesso a informações é realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação. Então, de novo, a lei vem trazendo para os entes públicos um dever muito claro. Olha, tudo que estiver no seu banco de dados, você deve, em primeiro lugar, facilitar para que as pessoas possam chegar ali. Porque a pior coisa é você ignorar, é você não ter conhecimento de onde o seu dinheiro está sendo gasto. Né? Então, é claro que isso envolve sempre uma conscientização política, e não estou nem dizendo partidária, mas política, de atuar na polis, na cidade, né? de entender o que está acontecendo nos entes públicos e o que eles fazem com o seu dinheiro. Então, existe uma ordem, uma orientação para os poderes públicos, para os órgãos do poder público, para, de fato, facilitar esse acesso ou assegurar esse acesso. E como que eu vou assegurar esse acesso? Primeiro, cria um serviço de informações. E lá dentro desse serviço eu vou atender, orientar, vou informar sobre o andamento das coisas, vou receber os protocolos, ok. E além disso, o poder público deve fazer o quê? Deve estimular a realização de audiências ou consultas públicas. Para quê? Marca uma audiência pública dizendo o seguinte, olha, hoje nós vamos divulgar aqui tudo sobre tal coisa. Então isso é uma audiência pública. Né? Consultas públicas, então perguntas à própria população sobre o que ela acha sobre a divulgação de certos assuntos. Além disso, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação. Tá bom, meus amigos? Então a gente viu aqui os artigos 8º e artigo 9º, com destaque especial. Chamo de novo a sua atenção, em primeiro lugar, para a indicação do parágrafo 1º, que é obrigatória a indicação de perguntas e respostas frequentes. Isso aqui tem cara de concurso. Além disso, o que diz o parágrafo 2º da necessidade de ser obrigatória a divulgação pela internet, e o parágrafo 4º, que é a exceção. Por quê? O parágrafo 4º fala dos municípios com menos de 10 mil habitantes que estão dispensados dessa divulgação pela internet, mas mesmo assim, dispensados da divulgação do que está no caput pela internet, também continuam ainda assim obrigados a publicar como está sendo executado o seu orçamento, então execução financeira e orçamentária. E com a informação a mais que eu trouxe para vocês, que é a de que os outros meios de divulgação não estão dispensados, eles continuam. Tá? Então isso é uma conclusão que está implícita aqui no próprio texto da lei. E aí o artigo 9º, como eu disse a vocês, é o artigo que fala sobre como que eu vou assegurar dentro do poder público que o acesso a informações aconteça. Então, primeiro, vamos criar um serviço, né, em todos os entes públicos. E lá dentro a gente atende essas pessoas. E, além disso,
é necessário que o poder público fomente ou estimule a realização de audiências públicas, consultas públicas, incentive a participação popular ou ainda tenha outras formas de divulgação. Por exemplo, poderia ter divulgação por propagandas na TV, inserções no rádio, na TV e assim por diante. Tá bom, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Este vídeo ele foi feito aqui, claro, com o objetivo de atender aos que vão fazer o concurso de oficial de promotoria e aqueles que estão estudando para este concurso de oficial de promotoria. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu recomendo que, para você ter acesso a essas anotações de aula, acesso também a aulas inéditas que não estarão aqui no canal e também acesso à correção de questões, eu recomendo que você entre na minha parte paga. Então, 80% de todo o conteúdo estará aqui. Mas existe uma partezinha que está neste ambiente fechado. Então, o que eu recomendo é que você entre lá, porque o valor é muito baixo, é muito irrisório, é simbólico de fato, mas é um comprometimento que você faz para você aprender outras coisas que não estão aqui no canal, para você olhar as questões, para você verificar como isso tem caído nas provas, porque muitas questões podem se repetir, não exatamente iguais, mas em muitos fundamentos que estão sendo perguntados podem se repetir, e é claro, né, fazendo isso você ajuda o professor, logicamente, e claro, você se ajuda, porque lá nós temos todo o conteúdo de direito, além dos materiais aqui de todas as anotações de aula do YouTube. A gente tem aulas inéditas, correção de questões e também temos lá as aulas de aprofundamento também que a gente tem colocado lá. Temos também aulas de português agora, né? Então a gente conseguiu acertar a mão aí, fizemos um golaço aí de trazer uma baita professora de português para também nos ajudar neste projeto, para que esse curso seja completo. Eu nunca prometi, e isso é uma coisa que é interessante, né? Eu nunca prometi que eu traria nada disso, né? De trazer aulas de aprofundamento, por exemplo, e outras coisas, por exemplo, aulas de português. Mas eu sempre penso nos meus alunos. Então, eu quero que este curso, até a hora da prova, que este curso esteja todinho fechado, todinho completo, para que você, com o seu estudo individualizado, porque você precisará estudar, você precisará olhar todo esse conteúdo, mas com a minha ajuda, com a ajuda da equipe de professores que estarão comigo, que tudo isso possa somar-se para que você possa ser aprovada, para que você possa ser aprovado neste concurso. Esse é o meu grande objetivo. E quem entrar para o Base Jurídica, que é o meu plano fechado, né? Quem entrar nesse plano, entrar no plano anual, vai ter acesso também à super revisão que eu vou fazer antes da prova, e a gente costuma acertar muitas questões antes da prova. Então nessa super revisão a gente consegue de fato verificar, indicar o que mais tem a tendência de cair, olhando provas anteriores, olhando também assuntos que despertam maior interesse, né, da sua banca examinadora. Então isso tudo, você que entra no plano anual, você ganha. O plano mensal e o plano anual, o valor é o mesmo, R$20 por mês, com a diferença de que no plano mensal você pode pagar um mês, depois se quiser cancelar, pode cancelar, não tem fidelidade, não tem nada, e você, claro, não vai ganhar a super revisão antes da prova, mas, claro, se quiser comprar depois vai poder comprar, tal, não tem problema nenhum, mas é mais vantajoso entrar pelo plano anual, porque você já tem assegurado ali o direito de ter acesso à super revisão. Tudo ficará sempre lá no próprio ambiente de aula. As pessoas estão gostando, eu fico sempre muito agradecido às centenas de pessoas que estão lá. A gente tem aqui no canal 7.000, hoje eu dei uma olhada, pelo menos hoje, 16 de agosto, 7.490 pessoas. Não sei se quando você estiver assistindo isso, a gente tem menos ou tem mais, eu acho que é mais, né, do que isso. E fico muito agradecido às centenas de pessoas que confiaram no meu trabalho e que sabem que eu não vou ser aquele cara que... Eu vou contar uma história aqui para ir embora. Não vou ser aquele cara que ensina a tirar o couro de onça. Nossa, como assim, professor? Tem uma história que é a seguinte: tinha um professor que dizia o seguinte: olha, eu vou ensinar a tirar couro de onça. Então, o cara levava as pessoas para o meio do mato, ficava lá na selva, na floresta, e ficava com os alunos lá esperando. Ó, eu vou ensinar vocês a tirar couro de onça. Eu vou ensinar vocês a tirar couro de onça. Num determinado momento, a onça veio. Aí o que aconteceu? O professor saiu correndo e disse o seguinte: ó, eu vou ensinar vocês a tirar o couro de onça, mas primeiro vocês matem a onça, que depois eu venho aqui e ensino vocês a tirar o couro. Não é isso que eu vou fazer.
A gente vai matar a onça juntos, tá? Matar a onça é errado, pelo amor de Deus. Estou só usando aqui figurativamente, né? Mas é muito fácil, né? A pessoa chegar aqui, dar uma aula para você e veja, isso aqui tudo que eu estou falando no ambiente aberto, tá? Imagine no ambiente fechado. Então, se você gosta do conteúdo aqui aberto, é lógico que o ambiente fechado, com conteúdo fechado, você vai gostar. Tenho certeza disso, tenho certeza absoluta. Mas o meu caminho como professor, e isso foi uma escolha minha, eu dava aula em cursos preparatórios para concursos, né? Então, mas o meu caminho como professor foi o de falar tudo, de não deixar o aluno matar a onça sozinho. Então essa é uma parte que também é minha. Então eu preciso estar com você nessa parte, eu preciso sentar com você e claro, dizendo para você, sendo muito consciente de que sim, demandará trabalho, sim, por vezes cansativo, tudo isso é normal, tá? Todo mundo que passou no concurso sabe disso e todo mundo que quer passar precisa entender que isso faz parte do processo, mas não dá para a pessoa te cobrar um curso com quase o preço de um rim, né? Os olhos da cara, e depois chegar lá no meio e falar assim, então depois, ó, falei de tal coisa, depois vocês deem uma lida aí nos artigos tais. Pô, mas como assim? Deu uma lida nos artigos tais? Você está sendo pago para informar, para ensinar sobre aqueles artigos, né? Se fosse para eu ler sozinho, eu não precisava pagar o curso, né? Então, isso na minha cabeça nunca entrou, e é claro que a minha opção de vida é fazer o caminho exatamente inverso, é falar tudo, é trazer para você tudo de que você necessita para o seu concurso. Então, convido você para entrar lá para o Base Jurídica, o link está logo aqui embaixo, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.